Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo da hora que vocês estejam assistindo essa gravação. Bom, como eu falei, eu estou gravando alguns vídeos nesse período de recesso, certo? E nesse primeiro vídeo eu vou estar mostrando para vocês a solução da prova que nós fizemos na última aula. Essa solução eu vou fazer aqui, ó, sem olhar nada, tá? Posso até fazer um giro com a câmera que nem eu faço nos dias das provas, para vocês verem exatamente como constrói as soluções, certo? Inclusive, eu vou tentar seguir aquela máxima que eu falo de tentar decorar o menos possível. E eu vou fazer de maneira pausada, com a mesa, então por isso vai demorar um pouco mais do que poderia demorar, mas eu quero ser bem claro nessa resolução. Muito bem, vamos começar aqui. A única coisa que eu fiz foi copiar as questões da prova para esse arquivo. Então, na primeira questão eu tenho: encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas blá 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 e blá blá blá. Então eu vou começar desenhando essas curvas. Então eu coloco aqui o meu eixo, sistema de coordenadas. Então, eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y. Agora eu vou desenhar as minhas curvas. Y igual a x ao quadrado, é uma parábola. Então, uma coisa que faz uma coisa mais ou menos assim, certo? Ficou feio, deixa eu desenhar de novo. Aqui, mais ou menos dessa maneira, ainda não estou gostando de como foi com esse bico. Vou refazer só esse biquinho. É uma coisa assim, certo? E depois eu tenho, esse daqui deixa eu só desenhar, escrever, y igual a x ao quadrado, e depois eu tenho a y igual a raiz de x. Raiz de x é uma coisa que faz mais ou menos isso. Certo? Então, eu quero a região delimitada por essas duas. Ora, as bolas, a região delimitada por essas duas, nada mais, nada menos é do que essa região aqui. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar essa região em torno da reta y igual a 1. Então, primeiro eu preciso saber aonde é que está a reta y igual a 1. Deixa eu fazer um desenhozinho só para ficar claro o que eu estou dizendo. Deixa eu fazer a reta aqui, nessa fica mais fácil. Então, o que acontece? A reta pode estar aqui, ou pode estar acima, ou para cá. Então, eu preciso primeiro descobrir aonde é que está essa reta. Vou deixar ela parada aqui e eu vou saber onde que está a reta. Para saber aonde está a reta, primeiro eu vou descobrir também um ponto importante, que é esse ponto de interseção. Eu quero saber se essa interseção está acontecendo acima ou abaixo da minha reta. Tá bom? Então, aonde é que acontece esse ponto de interseção? Esse ponto de interseção acontece nesse valor y aqui. Qual o valor y é esse? É o y de modo que o x ao quadrado é igual a raiz de x. Então, para saber onde ocorre essa interseção, eu tenho que saber quando é que o x ao quadrado é igual a y ao quadrado, certo? Então, eu começo assim, para determinar vou colocar aqui entre aspas, o encontro das curvas, note que, muita sede de erro pode. Note que, agora eu vou escrever. Então, quando é que acontece x ao quadrado igual a y ao quadrado? Bom, isso aqui acontece, C somente C. O que eu posso fazer? Eu posso pensar assim, se o x igual a zero é uma resposta, certo? X igual a zero é uma resposta para essa equação. X igual a zero é uma resposta. Outra resposta eu posso obter do seguinte modo. Eu divido dos dois lados por raiz de x, ou seja, eu vou multiplicar dos dois lados por x elevado a menos meio, certo? E daí, isso aqui é equivalente, então, a dizer que x é igual a zero ou x é igual
a 2 elevado a menos meio igual a 1. Mas x elevado a qualquer coisa ser igual a 1 é a mesma coisa do que ter x igual a 1. Então, eu tenho esse ponto aqui de encontro, é o 0, e esse daqui é o 1, certo? Então, aí eu vou lá e descubro quando é que o x é igual a 1. Aí eu vejo que é exatamente quando o x é igual a 1, eu tenho quem vai ser o y quando o x é igual a 1? Bom, o y vai ser 1 ao quadrado, ou raiz de 1, que ambos estão 1. Esse ponto aqui é 1. Lembra que essa reta era a reta y igual a 1? Então, aonde é que está essa reta y igual a 1? Ela está exatamente aqui, tá bom? Muito bem, então agora eu encontrei quem é essa reta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar ao redor dessa reta. Rodando ao redor dessa reta, o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar aqui as minhas seções transversais. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver uma cor que eu ainda não usei, laranja. Eu vou pegar aqui para cada x entre 0 e 1 e vou rodar. O que eu vou rodar? Vamos ver. É essa região aqui, certo? Então, o que eu vou rodar? O que eu vou rodar é exatamente esse cara aqui, certo? Eu vou rodar exatamente esse cara. Eu rodo ele em torno dessa reta rosa e o que eu vou obter é um anelzinho, certo? Um anelzinho desta maneira aqui. Muito bem. Agora, deixa eu só deixar um pouquinho mais centrado. Deixa eu só ajeitar aqui o desenho um pouquinho, que eu não gostei. Pronto. Agora, esses anéis aqui, né, tem dois raios. Você tem um raio menor e um raio maior. Agora, eu quero saber quem são cada um desses raios. Bom, quem é esse raio menor? Esse raio menor é exatamente esse tanto aqui, ó, acima. Então, esse daqui é o que eu vou chamar de Rzinho de X. É o meu Rzinho de X. Espera aí que eu apaguei demais. Deixa eu... Aqui, pronto. Então, vai ser o meu Rzinho de X. Quem é o meu Rzinho de X? É esse tanto aqui. É 1 menos esse tamanho. Quem que é esse tamanho? Esse tamanho aqui, ó, é exatamente raiz de X. Então, o meu Rzinho de X é igual a 1 menos raiz de x. E o meu Rzão de x, quem é o meu Rzão de x? O meu Rzão de x é esse tamanho aqui, certo? Quem é esse tamanho? Bom, esse tamanho é a distância de chegar no 1 menos esse tanto daqui. Bom, aqui eu tenho o quê? Eu tenho x ao quadrado. Então, o Rzão de x vai ser 1 menos x ao quadrado, tá bom? Então, agora só para deixar bonitinho, dado x pertencente ao intervalo 0, 1, a seção transversal aqui está a seção transversal, e com esses raios aqui, certo? Agora eu continuo deste modo. A área, só para deixar bonito também, vamos dar aqui o nome da seção transversal. Vou chamar ela, como sempre, S de x. A área de S de x é o que eu vou chamar de A de x. E o que vai ser essa área? Vai ser a área do círculo grande, π r de x ao quadrado, menos a área do círculo pequeno. Então, esse cara vai ser π, o grande vai ser 1 menos x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, menos π, 1 menos raiz de x elevado ao quadrado. E daí, tudo isso vai dar o quê? Tudo isso vai dar π, vou colocar tudo junto, tá? Então, eu vou ter 1 menos 2x ao quadrado mais x à quarta. Depois tem um menos aqui que eu vou fazer a distributiva. Menos 1 mais 2 raiz de x
menos x, certo? É lógico que esse x deveria sair em módulo, mas eu estou pensando no x variando entre 0 e 1. E o módulo de x é o x, nesse caso, porque o x é positivo, já que ele está entre 0 e 1. Certo. Agora, portanto, o volume. Quem que é o volume? Lembra? O volume é a integral, da onde eu estou integrando, de 0 até 1, da área da seção transversal, que vai ser, então, a integral de 0 até 1 desse cara aqui. Eu vou simplificar, 1 com 1 sumiu, então vai ficar menos 2x ao quadrado, mais x à quarta, mais 2, raiz de x é x elevado a meio, menos x dx. Agora eu vou pegar esse bichinho e vou achar a primitiva dele. A primitiva dele, então, vai ser o quê? Vai ser menos 2 sobre 3x ao cubo, mais x à quinta sobre 5, mais 2 sobre, vou colocar aqui 1 meio, 1 meio mais 1, dá 3 sobre 2. Então, vai ser sobre 3 sobre 2, certo? Menos x ao quadrado sobre 2. Esse cara aqui variando de 0 até 1. Muito bem. Agora, eu pego, isso vai dar o quê? Vai dar π. Agora é só substituir. Então, vai ser menos 2 terços, mais 1 quinto, mais 2 vezes 2 sobre 3. Já fiz a conta aqui da divisão de frações. Menos meio. Menos 0, que dá 0. Então, dá essa daqui, é o volume. Certo? Bem simples, né? Essa questão. Agora vamos para a próxima. A próxima é: use o método das cascas cilíndricas para calcular o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região sobre a curva essa daqui. Bom, eu tenho a fórmula que me dá o volume por cascas cilíndricas. Então, eu posso escrever, você poderia escrever simplesmente assim, ó. Pela fórmula vista em aula, temos. Bom, a fórmula me diz que se eu tenho o volume vai ser assim, ó. Se eu vou rodar em torno do eixo Y, uma função com x variando de A até B, a integral de A até B de 2π f de x dx, certo? Faltou multiplicar com x, vezes x. X vezes isso. 2π x vezes f de x, certo? Nesse caso aqui, eu estou variando x de 0 até π sobre 2. Então, no lugar de A eu vou pôr 0, e no lugar de B eu vou pôr π sobre 2. Então, vai de 0 até π sobre 2. Quem é a minha função f? É o cosseno de 5x. Então, eu vou colocar aqui no lugar da f o cosseno de 5x. Certo? Agora, eu vou usar a minha dica. Qual que era a dica? Faça integração por partes. Então, quem que eu vou chamar de derivada e quem que não vai ser derivada? Bom, eu quero sumir com esse x. Para sumir com esse x, então, ele vai ser a minha f e esse outro vai ser a minha g'. Aí eu venho aqui e faço. Bom, tem que colocar, então, f vezes g. Então, eu vou copiar esse 2πx. Quem é a primitiva de cosseno de 5x? É o seno de 5x sobre 5. Tudo bem? Menos, eu coloco a integral de 0 até π sobre 2. Agora eu vou derivar aquele 2πx, que vai dar 2π. E vou pegar também a primitiva do cosseno de 5x, que vai dar seno de 5x sobre 5 dx. Agora, aqui faltou eu colocar que esse cara, eu vou fazer ele de 0 até π sobre 2. Agora, o que eu vou fazer? Vou substituir os valores nessa primeira. Então, vai dar 2π vezes π sobre 2, seno de 5π sobre 2 sobre 5. Menos 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, não precisa pôr. Agora, o outro vai dar menos a primitiva desse cara, 2π
Vai ser, então, quem é que derivando dá seno? É o menos cosseno. Então, aqui esse menos vai ficar mais, certo? Na verdade, era para ser um menos aqui, daí esse menos vai bater com outro menos, o que é mais? Dividido por o 5 que já tinha, vezes o 5 que veio da regra da cadeia, da primitiva. Esse cara indo de 0 até π sobre 2. Agora, eu posso fazer assim. Isso aqui vai ser, então, 2π ao quadrado. Na verdade, vamos simplificar aquele cara lá. Vou deixar só π ao quadrado. Só para ganhar. Escrever menos. Seno. Esse bicho até poderia ajeitar ele. Olhar que isso aqui era 2π mais π sobre 2. Então, consequentemente, eu estou trabalhando exatamente com o seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2, todo mundo sabe que dá 1, certo? Dividido por 5, mais 2π cosseno. A mesma coisa ali, então já vou colocar direto, π sobre 2, dividido por 25, menos, agora eu aplico no zero, 2π cosseno de 0 sobre 25. Então, esse cara vai dar o quê? Esse cara vai dar π ao quadrado sobre 5, cosseno de π sobre 2 dá 0, menos 2π, cosseno de 0 dá 1, dividido por 25. Pronto, acabou. Essa é a solução. Tudo bem? Vamos para o próximo. Seguinte. Se f é contínua em 1, 3, e eu tenho essa integral, então existe bababá. Tá perguntando. Aí é só você aplicar o teorema. Você só colocar assim, ó. Pela dica, ou seja, pelo teorema do valor médio para integrais, como f é contínua em 1, 3, existe um C pertencente a 1, 3, tá ok? Agora eu vou escrever aqui que me diz o teorema. O teorema me diz que o f desse C vai ser igual a 1 sobre o comprimento do intervalo, ou seja, 3 menos 1, vezes a integral. 1 sobre 3 menos 1 dá 2, vezes essa integral dá 8. Então, esse cara dá 4. Pronto, acabou. Não tem o que fazer. Muito bem, próximo. Agora vamos calcular essa integral aqui. Bom, para calcular essa integral, você tem que usar a dica. Desculpa, a dica não. Você tem que usar o método que a gente aprendeu em sala de aula. Lembra que a gente dividiu essa questão de multiplicação de seno e cosseno em três categorias. Quando a potência de seno é ímpar e cosseno é par. O contrário, quando seno é par e cosseno é ímpar. E quando as duas são pares, certo? O importante é, sempre que eu tiver uma ímpar, eu consigo trabalhar, tá? O mais chatinho é quando as duas são pares. Quando eu tenho uma ímpar, o que eu faço? Bom, a que está par eu copio, e a que está ímpar eu trabalho ela como sendo... eu desmembro. Uma delas eu coloco separado, que no caso eu coloquei o cosseno aqui, um cosseno, vezes o que sobra, que é o cosseno ao quadrado. Já que cosseno ao quadrado vezes cosseno dá cosseno ao cubo. Coloco aqui dx. Agora eu venho e tenho que mudar tudo isso aqui para estar tudo em função de seno, exceto por esse cara que vai sair na mudança de variável. Aí eu venho então, e o que eu vou fazer? Eu faço assim. Eu vou copiar então, seno a sexta de x, está ótimo. O cosseno ao quadrado, eu lembro que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Já que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Vezes cosseno de x dx. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha mudança de variável, que é chama u de seno. Se u é seno, então du é igual a cosseno de x dx. Olha, bicho. Olha esse bichinho aqui, ó. Olha esse bichinho aqui. É exatamente o du, né?
Então, eu vou ter aqui integral de u à sexta, 1 menos u ao quadrado de u. Aí eu faço a distributiva, vai dar u à sexta menos u à oitava de u. Aí eu venho e coloco aqui igual. Agora eu vou achar a primitiva. Então vai dar u à sétima sobre 7, menos u à nona sobre 9, mais a constante, já que a integral é indefinida. Muito bem. Agora eu vou... Opa, não peguei tudo. Agora sim, peguei tudo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o x. Quem que é u? É seno de x. Então, seno de x à sétima sobre 7, menos a cosseno à nona sobre 9, mais c. Pronto, acabou. Não tem o que fazer. Fácil, né? Próxima questão. Essa questão aqui já começa a ser um pouquinho mais delicada, tanto que ela vale 2,5, né? Para ela, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o completamento de quadrados, certo? Então, primeiro eu faço assim, note que eu tenho que o x ao quadrado mais 2x mais 5 é igual. Bom, quero completar o quadrado, então eu faço x ao quadrado mais 2x. Para isso daqui ser alguma coisa ao quadrado, tem que colocar mais 1. Se eu coloquei mais 1 aqui, eu coloco menos 1 aqui, mais 5. Aí esse primeiro vai dar x mais 1 ao quadrado mais 4, certo? Pronto, completei o quadrado. Agora eu volto assim na minha integral. Assim, eu vou ter que essa integral aqui ela será igual à integral de 1 sobre aquele bichinho ali. X mais 1 ao quadrado mais 4 dx. Agora, o que eu vou fazer? Bom, eu quero escrever naquela formulação para fazer substituição trigonométrica. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou chamar U vai ser x mais 1. Se U é x mais 1, então du é igual a dx, certo? Então, vou usar essa formulação aqui. Muito bem. Usando ela, o que eu vou ter? Aqui abaixo, eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de u ao quadrado mais 4, que é 2 ao quadrado. Du. Agora, tô pronto para aplicar aquela substituição trigonométrica. Lembrando que a substituição trigonométrica, o segredo é sempre você olhar o domínio onde está definida a tua integral. Porque se eu estou dentro de um intervalo, é uma substituição. Se eu estou fora de um intervalo, é outra substituição. Se eu estou em todos os reais, é uma outra substituição. Nesse caso aqui, para quais valores existe essa integral? Para todos os valores, digo, certo? Então, a minha substituição vai ser colocar tangente. Por que tangente? Porque nós vimos, né, que a tangente ela cobre todos os reais, tá bom? Vezes a tangente vezes esse carinha aqui. Então, vezes 2. Certo? Essa vai ser a minha substituição. Aí eu tenho que colocar quem é o du. Para colocar quem é o du, eu preciso calcular a derivada da tangente. Aí você pode falar, eu não lembro de cabeça quem é a derivada da tangente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, calcular a derivada da tangente. Quem é a tangente? É seno sobre cosseno. Então, eu vou calcular quem é a derivada do seno sobre cosseno. Muito fácil. Aí você vem e só coloca quem é a derivada desse cara. Bom, é o de baixo ao quadrado. Depois, a derivada do de cima, derivada do seno é cosseno, vezes o de baixo. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos, copio o de cima, derivada do de baixo. A derivada do de baixo é menos seno. Então, menos seno vezes menos seno vai dar mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, isso vai dar 2 vezes 1 sobre cosseno de θ ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre cosseno de θ elevado ao quadrado. 1 sobre cosseno é secante, então isso vai dar 2 secante de θ ao quadrado. Então, o meu du vai ser 2 secante de θ ao quadrado, tá bom?
Muito bem. Faltou colocar aqui um de θ. Muito bem. Aí eu vou apagar esse aqui, só para a gente ganhar espaço. Joia. Eu vou também mudar a cor desse. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu continuo a minha igualdade. Vou continuar aqui. Agora eu tenho que calcular o que acontece na raiz quando eu faço essa mudança. Bom, de novo, tem lá uma formulação, mas você pode fazer aqui na hora. Esse cara vai dar o quê? Bom, é só substituir. Então vai ser a raiz quadrada da... U é tangente. 2 tangente. Então vai ser 4 tangente de θ ao quadrado mais 4. 4 coloco em evidência, vai sair da raiz 2. Raiz de tangente ao quadrado de θ mais 1. Tangente ao quadrado é seno sobre cosseno. Tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente ao quadrado vai ser seno de θ sobre cosseno de θ ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Aí esse cara vai dar 2 raiz de seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Aí eu tenho que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então isso aqui vai dar 2, 1 sobre a raiz de cosseno ao quadrado. Raiz de cosseno. Deveria sair aqui no módulo do cosseno. Só que tem mais um passo que eu tinha esquecido de colocar aqui. Esse θ aqui, eu sempre pego ele entre menos π sobre 2 até π sobre 2. É aberto. Não é fechado, não. É aberto nos dois. Certo? Sempre pego ele nesse intervalo. Então, nesse intervalo, o cosseno é positivo. Essa aqui vai dar exatamente isso. Agora eu venho e faço, né? O que é 1 sobre cosseno? É secante. Certo? Então, eu vou apagar aqui a parte do meio, só para a gente simplificar aqui a escrita. Então, eu vou ter que essa raiz é esse cara aqui. Tá bom? Aí, eu venho e faço. Então, eu tenho esse quadro aqui, certo? Eu estou aplicando esse quadro está sendo aplicado nessa igualdade. Então, eu vou colocar aqui, integral, 1 sobre... Quanto que deu a raiz? Deu 2 secante de θ. Quanto que deu o du? Deu 2 secante ao quadrado de θ dθ. Então, eu cancelo agora o 2 com 2, secante com secante, isso vai dar a integral da secante de θ dθ. Agora, então, caí na integral da secante. Aí eu venho e uso a dica. Usando a dica, o que eu vou ter? Eu vou ter ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ mais uma constante. Agora, eu estou em θ, preciso voltar para x. Antes de voltar para x, eu tenho que voltar para u. Então, eu observo o seguinte, se u é igual a 2 tangente de θ, então eu tenho que tangente de θ é igual a u sobre 2. Aí eu venho e vou desenhar o meu retângulo, o meu triângulo retângulo, desculpa. Aqui está o meu triângulo retângulo. O que acontece com esse triângulo retângulo? Quem é tangente, né? Quem é tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, porque é seno sobre cosseno. Então, o cateto oposto é u, adjacente é 2, e a hipotenusa é a raiz de cateto adjacente mais ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. 4 mais u ao quadrado. Certo? Muito bem. Com isso, então, eu consigo enxergar que a secante de θ vai ser igual, θ é esse ângulo. Quem é a secante? Secante é 1 sobre cosseno. Então, é o oposto do cosseno. O que é cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a secante vai ser o contrário. Vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Certo? Então, agora eu venho e vou usar essas coisinhas para fazer a próxima igualdade. Para voltar no U. Tem muita gente que chegou aqui nesse passo do θ, mas depois não voltou para x. Lembra que eu falei diversas vezes em aula que tinha que voltar para x. Então, esse aqui vai ser ln do módulo. Quem é a secante?
Tá ali, raiz de 4 mais u ao quadrado sobre 2, mais a tangente, que é u sobre 2, mais c. Agora eu venho e vou substituir quem é u. Quem é u? U é, tá aqui, ó, x mais 1. U é x mais 1. Então, lembrando que u é igual a x mais u, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que esse cara vai ser ln da raiz de 4 mais x mais 1 elevado ao quadrado dividido por 2 mais x mais 1 sobre 2. Tudo isso mais uma constante. E acabou. Muito bem, vamos agora para a última questão. Aqui é frações parciais. A primeira coisa que eu preciso lembrar é, eu não quero trabalhar com o grau de cima maior do que o grau de baixo. Então, eu tenho que deixar o grau de cima menor do que o grau de baixo. Para isso, eu faço uma divisão de polinômios. Então, eu vou dividir o polinômio x ao cubo mais 0, x ao quadrado, menos 4x, menos 10, pelo polinômio x ao quadrado, menos x, menos 6. Agora, eu pego, então, quem é que multiplicado com x ao quadrado é x ao cubo? É o x ao cubo. Tá? X ao cubo. Ou, que x ao cubo? Quem que multiplicado com x ao quadrado é x ao cubo é o próprio x. Desculpa. Então vai dar x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x. Fazer a de cima menos a de baixo. Então vai dar x ao cubo menos x ao cubo, 0. 0 menos com menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Menos 4 menos com menos 6 dá mais 6. Mais 6 com menos 4 dá mais 2x. E o menos 10 copia. Agora, quem quer que multiplicado com o meu x ao quadrado dá x ao quadrado? É 1. Tá? Aqui vai dar x ao quadrado menos x menos 6. Menos, a de cima menos a de baixo, x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 2x ao quadrado com mais x vai dar 3x. Menos 10x com mais 6 vai dar menos 4. Tá bom? Deixa eu só conferir se está tudo certo. Tá certo. Então, esse aqui é o primeiro passo, né? Lembra que a gente dividia em vários passos. Note aqui. Então, esse passo, ele está nos dando, então, ó, tem gente que tem dificuldade em usar a seta. Seta significa então, ou implica. Isso aqui, então, essa seta significa essa divisão implica que a divisão x ao cubo menos 4x menos 10 dividido por x ao quadrado menos x menos 6 vai ser igual a x mais 1 mais 3x menos 4 dividido por x ao quadrado menos x menos 6. Tá bom? Agora, esse termo aqui está excelente. O que falta eu brincar é com esse termo aqui. E agora, no segundo passo, eu vou brincar com ele, certo? Então, vamos lá, segundo passo. Mais ainda. Primeiro, você nota, vamos simplificar esse x ao quadrado menos x menos 6. Por soma e produto, deixa eu ver aqui, você vai ter que ele vai ser x mais 2, x menos 3, certo? Então, eu vou fazer assim, mais ainda, como isso daqui acontece, existem, por um teorema visto em aula, A e B reais, vou escrever melhor, A, B pertencente aos reais, tais que, o que vai acontecer é que eu vou ter que esse 3x menos 4 sobre x ao quadrado menos x menos 6, que é a mesma coisa que 3x menos 4, 3x menos 4 sobre x mais 2 vezes x menos 3. Esse cara é igual a sobre x mais 2 mais b sobre x menos 3.
Aí eu venho e continuo essa conta. Então, eu vou ter A vezes x menos 3 vai dar AX menos 3A, mais B vezes x mais 2 vai dar BX mais 2B, tudo isso dividido pela multiplicação dos dois, x mais 2 vezes x menos 3. Aí eu observo que o meu x mais 2 vezes x menos 3 é a mesma coisa que x ao quadrado menos x menos 6. Então, esse termo aqui é igualzinho a esse termo. Então, ó, de novo, quando é que eu uso a seta, né? Então, eu vou simplificar esses dois, eu vou ter que 3x menos 4 é igual àquele termo ali de cima. O meu AX menos 3A mais BX mais 2B. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo que tem X do lado direito, do que não tem X. Então, vai ficar A mais BX mais menos 3A mais 2B. Esses são os dois fatores. Então, eu vou ter que A mais B é igual a 3 e menos 3A mais 2B é igual a menos 4. Menos 3A mais 2B é igual a menos 4, certo? Então, agora eu vou simplificar essa conta. Multiplicando a de cima toda por 3, eu vou ter 3A mais 3B igual a 9. A de baixo vou ter menos 3A mais 2B igual a menos 4. Então, somando esse cara aqui, o que, que eu vou ter? Somando essas duas igualdades, eu vou ter 3 mais 2, 5B, é igual a 9 menos 4, 5. Então, o B é igual a 1. Por outro lado, eu uso que o meu A mais B é igual a 3. Então, A é igual a 3 menos B. B é 1. Então, A vai ser 3 menos 1, que dá 2, certo? Então, A é 2 e B é 1. Agora, então, eu venho e vou substituir na minha expressão. Então, eu vou ter que esse termo aqui deixa eu escrever melhor. Assim, já está muita seta. Assim, esse cara é igual a esse termo aqui. Certo? Mas esse termo aqui, o A é 2 e o B é 1. Então, no lugar de A, eu coloco 2 e no lugar do B, eu coloco 1. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou voltar a tudo que eu fiz. Eu quero fazer essa integral, certo? Quero fazer a integral dessa fração. Então, vamos calcular a integral dessa fração. Terceiro. A integral desta fração dx é igual. Agora eu vou fazer, ó. Lá no primeiro passo, né? O que eu fiz? Eu achei que a fração se escrevia dessa maneira. Eu vou copiar lá. Ó, esse cara, dx. Agora, então, esse cara vai ser igual a integral de x mais 1 mais... Bom, aquela fração em rosa, de dentro da integral, eu vi que ela é a soma dessas duas frações. Então, vou escrever elas aqui, ó. Dx. Agora, para terminar, eu só calculo a primitiva. Primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Primitiva de 1 é x. A primitiva desse cara aqui vai ser 2 ln do módulo de x mais 2. E a do outro é o ln do módulo de x menos 3. E mais uma constante. E acabou. Certo, pessoal? Bom, vejam o que eu fiz sem olhar em lugar nenhum, de uma maneira explicando, e eu terminei relativamente rápido.
certo? E a prova valia 12 pontos. Então, de novo, não era uma prova difícil, certo? Na verdade, foi uma prova que eu fiz pensando em ajudar todo mundo. Uma observação importante é que tem muita gente que omitiu diversos passos na demonstração, na solução dos exercícios. Essas pessoas eu dei uma nota um pouco inferior do que a nota cheia, tá? Mas eu dei uma oportunidade que é, se essa pessoa vier me questionar e falar para mim, professor, eu omiti o passo, mas eu sei fazer essa questão. Aí o que, que a gente faz? A gente abre uma transmissão, só eu e o aluno, e o aluno me explica os passos omitidos. Se o aluno conseguir me explicar os passos omitidos com êxito, então eu darei toda essa pontuação ao aluno. Fechado, pessoal? Então é isso. Agradeço pela atenção de quem assistiu até aqui e a gente se vê na próxima gravação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.